Fala galera, estamos aqui em mais um podcast, trazendo sempre uma palavra evangelística aos vossos corações. E hoje, como não é diferente de costume, nós trazemos um convidado de peso. Um convidado que vou falar a verdade, é muito engraçado nas redes sociais, mas ao vivo também já se mostrou engraçado. E eu tenho certeza que vai trazer uma palavra edificante para o seu coração, para o nosso coração. Mas eu vou deixar aqui o meu amigo Lucas apresentar para vocês o nosso convidado especial da noite. É isso aí, fala pessoal, tudo bem? Muito legal estar aqui com vocês mais uma vez. Como o Júnior já falou, nosso convidado é super especial, muito divertido. E eu vou começar a apresentar ele aqui. Vou devagar aqui. O nosso convidado, apesar de parecer que ele vem de uma série de TV, vocês já vão entender o que eu tô falando. Ele vem ali do Rio de Janeiro. Pastor presidente da ADCEP. Ele é casado com a Tatiane, pai da Lana, e ministra a palavra do Senhor há 20 anos pelo Brasil e fora dele. É com muita alegria que nós recebemos aqui o pastor Eliseu Viana. Seja muito bem-vindo. Pai do Senhor, Pai do Senhor. Obrigado pelo carinho e eu creio que vai ser um momento muito especial com vocês aqui, pra gente bater um papo. E é isso, vamos que vamos. Com certeza, vai ser muito legal. É um prazer receber o senhor aqui. Amém. Né? Eu já acompanho o senhor há algum tempo pelas redes sociais e é sempre muito legal, muito divertido. Você que ainda não acompanha, então siga o pastor que você vai aprender muito sobre o senhor e vai se divertir também. É engraçado que os nossos últimos convidados são do mesmo estilo, né? Isso. Bem engraçado. Eu falei, o pastor Lognaldo esteve aqui com a gente, já foi uma comédia, foi muito engraçado. Tenho certeza que vai ser um episódio muito engraçado também, mas também muito edificante. Amém. Mas, pastor, a gente sempre inicia o nosso podcast querendo conhecer um pouquinho mais a vida, né, por trás do nosso convidado, né? Se cresceu num lar cristão, se desde sempre, assim, seguiu os ensinamentos de Jesus, ou se veio de um lar conturbado. Como que foi o teu crescimento, né, para aparecer hoje como um grande pregador da palavra? Então, eu tenho hoje 41 anos de idade, né? Sou de 8'4", e eu sou criado no lar cristão, realmente. Me afastei na minha adolescência, aí virei funkeiro, só Jesus, né? Funkeiro terrível, tá? Brabo, só Deus, brigava muito, até que numa briga que eu tive, só que era uma briga num lugar que não podia, por exemplo, no quintal. Então, eram brigas liberadas aonde? Dentro do baile funk, né? Lá era liberado. Aqui, não sei se tinha isso na época, mas lá no Rio de Janeiro, São Paulo, andou um tempo que as brigas no baile funk eram liberadas. Colocavam uma corda... É uma briga organizada, então. Tipo um ringue. Isso. Lado A, lado B, era isso. E acabou que começou a ter mortes lá. E aí acabaram com os bailes com briga, né? Liberadas. Aí o pessoal, naquele vício ainda daquelas brigas, começou a fazer uns quintais, né? Aí numa dessas eu fui. Eu era muito brigão. Aí, um rapaz lá me chamou pra brigar. Mano a mano, que a gente fala lá, né? Corajoso, que o homem é grande, hein? Me chamou. Então tem um lado A, né, que tem a galera todinha, o lado B, aí me chamou, apontou pra mim, me chamou, eu fui. Meu Deus. Mas tava ali do nada, assim, vamos sair no braço. Assim, apontou pra mim assim, aí os caras, tudo, vai lá. Aí eu fui. Mas quando eu fui, eu tomei um no queixo, caí desmaiado. Aí pra onde me levaram? Pra igreja, no mesmo dia. No mesmo dia, cheguei na igreja, daquele jeito que eu tava. A pregadora rasgou minha vida todinha. Aí eu não aguentei, né? Pressão. Daí me converti. E tô até hoje. Iniciei cantando Corinho de Fogo, né? No ministério. Corinho de Fogo. E aí... É de 8 a 80. Do funk pro Corinho de Fogo. Do funk pro Corinho de Fogo. Conheci minha esposa, tornei amigo dela. Mas, assim, na época... Tava uma vibe dos pregadores surgindo, como Marco Feliciano, por exemplo, nesse período. E a Tati sempre muito crente. Muito crente. E assim, a galera me fala, Eliseu, para você conquistar a Tati, cara, tem que ser no mínimo um pregador. Aí, rapaz, como é que vai ser isso? Eu saí agora do mundão, comecei a cantar Corinho de Fogo agora, como é que eu vou mudar de um, né? Aí, irmão, comecei a estudar, a conquistar a Tati, olha só que louco. Estudava como conquistar a Tati. Aí comecei a estudar, meditar.
Aí os convites que vinham para eu cantar corinho, ela sempre ia comigo, como minha amiga, né? Eu, ao invés de cantar, eu falava. Aí daí eu comecei a praticar, né? Mas vamos ouvir o irmão Eliseu com corinho. Eu não cantava, eu falava. E assim ia desenvolvendo, né? A chamada, o dom ali da palavra. Até que com muito custo, né? Uma outra história. E Tati começou a namorar, enfim. Casamos, pouco tempo tivemos a Lana, 1 ano de casados já fabricamos a Lana. E segui a vida itinerante como pregador, né? Deus me abençoou muito. Mas aí, quando tinha 9 anos como itinerante, já percorrendo muitos lugares do Brasil, meu presidente me chamou para pastorear a igreja, lá onde a gente mora. Falou, meu filho, você é criado em Magé, vamos abrir uma filial aí em Magé, do nosso campo e tal. Era um campo muito grande, da Assembleia de Deus. Eu aceitei o desafio, do zero. Entrou eu, minha esposa, minha filha, mais alguns músicos que estão comigo até hoje. É meu fiel, que é o pastor Nando. E aí inauguramos a igreja. 3 anos, a igreja deu um crescimento muito grande. A igreja cresceu. Aí o presidente, numa reunião lá, geral do campo, falou assim, ó, não tem por que segurar o garoto, vamos emancipar ele. Me abençoou, emancipou a gente. Foi lá na nossa igreja, fez cerimônia, fez posse, coisa bonita, organizada, né? E daí a gente tornou-se a Assembleia de Deus Central em Piabetá, né? Era a AD100, Assembleia de Deus Centenário, e tornou-se a Assembleia de Deus Central em Piabetá. E fazem 11 anos agora que eu estou pastoreando, entendeu? Total, né? 7 anos como presidente e 3 anos e pouquinho como congregação. Estamos aí até hoje, e hoje conciliando os dois, né? A presidência da igreja e também a vida itinerante, essa vida de louco aí. É até uma das perguntas que, na verdade, eu até já fiz em off ali, mas ainda não deu nem muito tempo dele me responder. Eu vou perguntar aqui, como é que faz para conciliar isso? Marido, pai, pastor de igreja, né, evangelista, itinerante, como que você consegue? E, na verdade, eu lembrando aqui, uma das músicas que eu mais vejo no perfil dele é Se Organize, se organize. Virou a marca. Como é que faz para se organizar? Se organiza, é verdade, tá? Então, o que acontece? Eu, quando assumi a igreja, eu sempre sonhei em ser pregador itinerante, né? Aquele sonhador de leões, né? Aquela coisa toda, quando novo, pregar no grande congresso. Então eu sabia que quando eu assumisse a igreja, para a minha época, eu estava num período muito bom da itinerância, porque não tinha muita rede social, né? Mas era na era do Orkut ainda. Mas eu estava numa vibe muito boa de agendas, sabe? Então, o que acontece? Eu sabia que quando eu assumisse a igreja, isso ia acabar. No mínimo, diminuir muito. Porque como que era antigamente? Antigamente, como não tinha rede social, você pregava num lugar, ou cantava num lugar, ali tinha um líder, tinha um pastor, dali rolava o convite e assim ia. Hoje em dia tem a ferramenta da rede social. Antigamente, não. Então, eu sabia que se eu parasse de pregar fora, automaticamente as agendas futuras iriam diminuir, dito e feito. Então, assumi a igreja, chegou o período que eu cheguei a pregar fora uma vez no mês. Então, para mim, como itinerante, doía muito. Só que eu precisava dar o sangue na igreja. Então, eu dei meu sangue naquela igreja, né? Dei muito meu sangue no começo e tal. Então, eu renunciei àquilo que eu amava fazer. Eu até falo sobre isso, porque essa minha renúncia que eu fiz lá atrás, daquilo que eu amava muito, que é a itinerância, eu comecei a ver a colheita dela agora. Então, fazem 2 anos aí que o negócio meio que explodiu na rede social, né? E aí a igreja mais estruturada, a igreja está mais com os obreiros que eu posso confiar, sabe? Então, hoje eu estou colhendo algo daquilo que eu renunciei lá atrás, entendeu? Aquela minha renúncia lá de trás, hoje eu estou colhendo. Então, hoje, como a igreja está mais estruturada, eu consigo administrar tanto a itinerância, né? Conhecer países, estados que eu não tinha ido na época. Hoje eu já fui em todos que na época eu não tinha ido, sabe? Então, tudo isso por causa de uma renúncia,
sabe? Uma renúncia me levou hoje a conquistar tudo isso, sabe? Então, para a família é complicado porque sente falta, né? Mas entende o tempo, sabe? E sabe também que não vai ser por muito tempo, é só aquele cumprimento de promessa mesmo ali, porque já estou cansado já, entendeu? Então, a partir do ano que vem, por exemplo, nossos filiais estão aumentando, eu quero diminuir um pouco esse fluxo fora para dar assistência a muitas igrejas locais, sabe? Então é isso. Então, hoje eu digo que a minha itinerância hoje, junto com a presidência, é um cumprimento de promessa mesmo, de algo que eu renunciei lá atrás, entendeu? É isso, às vezes o pessoal de fora não consegue enxergar que, na verdade, às vezes não, né? Com certeza foi um tratamento de Deus. Você fez uma renúncia, Exatamente. Deus estava tratando, né? Que você formou líderes ali para hoje você poder Isso ser lançado, né? Isso aí. Novamente. E você muito mais pronto, com certeza, também. Sim. Porque como você estava formando, né? Você propriamente estava se lapidando também, né? Isso. E essas pessoas dão um suporte para o senhor poder estar fora, né? Não. Esses líderes que o senhor formou, né? Com esse tempo aí, para o senhor poder ficar tranquilo, né? Exatamente. Porque senão ia ficar com a cabeça... É inevitável da igreja não sentir falta, né? Sim. A igreja sente falta. Né? Eu não posso fazer nada no culto, mas só o fato do pastor da igreja não estar lá, né? Já sente falta. Não, então o pastor tem que estar presente, né? Sim. Mas hoje a igreja também entende hoje meu momento. Eu sempre falo isso na ceia, que eu culto mais local, né? Então eu sempre falo isso, olha, o pastor está vivendo essa necessidade agora, precisa alguns objetivos cumprir. Então a igreja entende, boa, sabe? Porque eu sempre fui muito presente, dei muito meu sangue na igreja, sabe? Para agora, depois de 9 anos, eu começar a fazer essa correria, entendeu? Entendi. E o que o senhor acha, assim, o que é mais difícil? É pastorear... pastorear uma igreja tem muitas dificuldades, tem muitos desafios, tem problemas, né? Não é fácil ser pastor de uma igreja, estar sempre ali resolvendo muitas coisas. Mas o que é mais fácil para o senhor lidar? Com essa dificuldade ou com a dificuldade da itinerância? Porque estar na itinerância também não é fácil, né? Existem muitas renúncias, muitos desafios, né? Até os pastores que a gente conversa, eles falam, né? Todo mundo acha, olhando assim, que viajar é sempre maravilhoso, que é só coisa boa, mas tem um lado difícil também, né? Então, se fosse para escolher assim, o que o senhor acha que é mais fácil de lidar? Pastorear muito. Em casa? Em casa. Cuidar não é fácil, não, irmão. A itinerância, a gente passa os sufocos ainda, né? Por mais maduro que estejamos, né? Muita coisa que eu passei lá atrás, hoje eu não passo, né? A gente peneira muita coisa, só que ainda assim a gente passa o sufoco, o cansaço. Como é que eu tô? Eu tô sem voz, tô cansado. Mas o pastoreio é um desafio muito maior. Cuidar de pessoas. E um dos maiores desafios de um pastoreio é o querer agradar a todos. Isso é um problema. É um problema, mas para quem ama é inevitável. A gente vai querer agradar todo mundo, a gente vai querer agradar o povo, agradar o público, agradar as ovelhas. E quando a gente desagrada quem ama, eu digo quem ama pastorear, está no sangue. E quando a gente desagrada alguém, a gente se entristece, a gente fica mal. Entendeu? Lidar com a ingratidão não é fácil. A gente ajudar a pessoa, dar a mão à pessoa o tempo todo, daqui a pouco, pum, a pessoa vai embora, some, Deus mandou, Deus isso, aquilo. Então, para quem ama pastorear, sente muito, sabe? Quem não ama, não tá nem aí não, irmão, não tá nem aí, problema, vai embora, calma. Mas quem ama pastorear, sente. Então, esse é o problema. É o pastorear com amor, irmão, é muito difícil, é muito difícil. Lidar com tudo isso aí é muito difícil. E na medida que a igreja cresce, torna-se mais difícil ainda. Porque quanto mais pessoas, mais problemas. Uhum. Então, o desafio do pastor é muito maior do que da itinerância, com certeza. E mexe muito com o emocional, né? A gente vê pastores muitas vezes abalados emocionalmente. Inclusive, eu vi algo você comentando a respeito disso, que às vezes tem esse problema de não conseguir lidar com o seu emocional, né? Com os problemas que você está enfrentando, mas você tem que subir em cima de um púlpito e dizer, nossa... Né? Você tem que falar para a pessoa. Às vezes você está passando por um problema financeiro e pregar, não. Jesus é quem te dá condição para ele, né? E às vezes você está passando por problemas, né? Então isso é uma constante na vida do pastor, porque muitas vezes você vai estar ministrando coisas que precisam ser ministradas para você mesmo, né? E precisa estar lá forte, mostrando que é
O nosso pastor sempre fala isso, né? Que às vezes no gabinete ele escuta tanta coisa e que eu acho que na cabeça das pessoas o pastor sempre tá bem, né? Nunca tem problema. Nunca. E as pessoas chegam cheias de problemas, de dificuldades, lutas, enfim, né? E aí todo mundo quer falar com o pastor. Aí pega o celular, lá tem 700 mensagens, todo mundo quer falar só com o pastor e quer falar os problemas, né? Então é muita coisa para absorver, né? Sim, Para claro. lidar. Hoje em dia, por mais que eu, né, sou novo pastoreando, tenho 11 anos, já é pouco, em vista de tantos experientes. Mas hoje eu aprendi a levar com mais leveza. Então, é o que me alivia muito, sabe? Continuo dando meu coração, meu sangue, meu suor pela obra, só que com mais leveza, para não me machucar muito. Entendeu? Porque o pastor se machuca muito, o pastor fere muito. E é aquilo que você falou. Então a gente tem que estar lá sangrando, machucado, cumprindo o chamado. Não é fácil. E pastor, meu irmão, esposa de pastor, então, entendeu? É o tempo todo isso. Então cumprir o teu chamado, mesmo sangrando, mesmo chorando, tá ali cumprindo o teu propósito, cumprindo o teu chamado. Agora, eu aprendi a levar um pouco mais de leveza essa situação, sabe? Pastorear com mais leveza, para que a gente não se machuque muito, ou seja, se blindando mais, né? Guardando mais o coração. Pastor precisa guardar o coração. Eu aprendi isso na marra, guardar o coração, sabe? Porque senão, vocês sabem disso, vocês estão perto do pastor de vocês, pastor, vocês sabem disso. A gente pode ser machucado por muita gente, mas se a gente machucar alguém, filho, acabou. Se o pastor der uma palavra para alguém e ferir aquela pessoa, esquece. A pessoa se desvia tudo, entendeu? Agora, pastor para ouvir o que ouve e tem que se sustentar, manter a cabeça erguida. Eu faço, não. Eu até estava comentando com um colega meu da igreja hoje a respeito disso, que, por exemplo, acontecem muitas divergências dentro da igreja, às vezes, entre irmãos, né? E o pastor muitas vezes tem que mediar isso. Ficar no meio. Né? E ele tem que se mostrar, digamos, isento e tentar apaziguar a situação, não demonstrando um lado ou outro, porque às vezes tem alguns irmãos que, por exemplo, alguém deve um valor para um outro irmão e ele não tem condição de pagar naquele momento. Então, o pastor tem que ficar mediando e não mostrar que está do lado de um ou do lado de outro, porque simplesmente, às vezes o irmão vai só sair da igreja, mas às vezes o outro endividado pode ir lá e se matar. Então, né, são coisas assim muito difíceis de lidar, né, com esse tipo de situação, sempre tendo que se tratar tudo à luz da Bíblia, né, mas com a emoção de uma pessoa que está ali do outro lado. Então é complicadíssimo, né? Mas eu queria fazer outra pergunta aqui, pastor, que hoje em dia eu vejo que o cristão, de forma geral, ele talvez siga muito a Jesus, não sei se pela ideologia que tem sido ministrada em muitas igrejas, por aquilo que Jesus pode dar, por aquilo que Jesus pode fornecer para a pessoa, porque ele é dono de todas as coisas, né? Então ele pode realmente nos dar todas as coisas. Mas esquece que, na verdade, o mais importante é o que ele já fez, né? Eu vi você comentando isso também a respeito disso. Eu achei muito interessante a sua colocação, né, frente a isso, porque o que ele já passou, o que ele fez por nós, e não por aquilo que ele pode nos dar ainda, né? Sim, porque, meus amigos, na verdade, a gente tem que entender que o maior propósito de Jesus, quando veio, né, além de, claro, morrer por nós, né, a gente sabe disso, a gente reconhece isso como nosso Salvador, mas quando Jesus chamou os discípulos, o texto diz assim, e convocou os 12 para que pudesse estar com ele. Então, o estar com ele, isso aqui, irmãos, é um detalhe muito, muito importante para nós entendermos. Porque quando ele chamou os 12 para estar com ele, ele quis dizer o seguinte, eu preciso de vocês comigo. Eu quero vocês comigo. Porque não adianta nada eu fazer tanta coisa, eu querer tanta coisa e não estar com ele. Nada adianta eu gastar 2 horas pregando e não gastar meia hora no quarto orando. Ele me chamou para estar com ele. Nada adianta eu gastar 2 horas cantando, fazendo medley, fazendo horrores, melismas, etc, 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 se eu não gasto com ele meia hora no quarto da oração. Então, de primazia, Cristo não me chamou para pregar, para cantar. Cristo me chamou para estar com ele.
Então, quando eu estou com ele, aí sim, as coisas fluem naturalmente. Então, a gente precisa entender esse princípio do estar com Jesus é bem melhor do que qualquer outra coisa. Entendeu? A gente busca tanta coisa para a nossa vida, mas a gente não busca mais estar com ele. Então, Cristo, eu não estou com ele porque ele pode me dar as coisas, sabe? Eu estou com ele porque ele é o dono das coisas. E quando eu estou com ele, as demais coisas vêm sobre a gente naturalmente, entendeu? Então, é isso que nossa geração, principalmente, precisa entender. Estar com Cristo é melhor do que qualquer outra coisa. Chique demais. Forte. Era isso aí que eu queria. Pastor, eu sempre, a gente costuma perguntar isso para os nossos convidados, porque é bom para a gente ter uma opinião diferente, né? Perdão. Mas no meio de tudo isso que vem acontecendo hoje, né, no meio gospel, a gente vem acontecendo muitas coisas, até nessa linha do que o Júnior perguntou, que as igrejas, as pessoas estão procurando muito Deus pelo que ele pode fazer, né? E muitas vezes a gente vê algumas coisas acontecendo de errado no meio gospel, vamos dizer assim, né? O que o senhor acha que está faltando mais hoje em dia para nós como cristãos, para poder, na verdade, está meio queimada essa imagem do gospel, né? Parece que ficou uma coisa assim, quando fala gospel, as pessoas já ficam meio assim, né? Meio ressabiadas, vamos dizer assim. E nós, como cristãos, o que nós podemos fazer para mudar essa imagem? O senhor acha o que o senhor acha que está faltando no meio gospel para poder retornar àquela visão que tinha, né? Porque antigamente, quando falava gospel, as pessoas olhavam diferente. Eu sinto, pelo menos o que parece para mim, é que tinha mais respeito por esse termo antes. Sim. Né? Passava mais seriedade. Agora está um pouco... O que o senhor pode dizer para nós sobre isso? Então, amigo, infelizmente... infelizmente, a tendência é piorar. Eu acho que os que já estão se mantendo firme contra essas práticas procuram se manter, porque enquanto existir na nossa atualidade a rede social, que virou uma ferramenta, não tem jeito, não tem como, a gente não pode ser hipócrita. Hoje a rede social é uma ferramenta para várias coisas, para o bem e para o mal, entendeu? Então, enquanto existir a bendita rede social, tudo isso vai acontecer. A banalização do evangelho, infelizmente, é daí para pior. Porque qual que é um dos indícios da volta de Cristo? É o amor se esfriando. Então, é exatamente o que nós estamos vivendo. O amor está se esfriando. Quando se fala do amor está se esfriando, é sobre tudo isso. Porque antigamente, quando éramos mais fervorosos, né, que esse amor ainda não estava se esfriando, podemos dizer assim, quando estávamos naquele primeiro amor todo, nem digo a gente mesmo, mas nossos pais, né, os passados que viveram aquele tempo mais fervoroso. Nessa época que tudo era muito mais puro, né, antes da rede social, tudo era mais puro. Então, hoje em dia, quando as coisas são colocadas tudo para fora, está prejudicando a quem não é um evangélico. E aí entra o que você falou. Hoje em dia, essas brincadeiras, né, com línguas estranhas, esses pecados expostos, né, de pessoas do altar, tudo isso está expondo, está prejudicando aquele que não é cristão e fala: como é que eu vou para a igreja desse jeito? Como é que eu vou servir a Jesus desse jeito? Então, infelizmente, a rede social está expondo tudo isso. Isso é bom? Até é. Só que para quem está querendo ser cristão, não é, infelizmente, porque acaba sendo influenciado pelo mal. Entendeu? Como é que eu vou ser crente desse jeito aí, igual fulano? Isso é triste ouvir demais. Ser crente igual fulano, ser cristão igual Beltrano, não quero ser isso não. Prefiro continuar aqui. Ó, que situação. Sabe? Então, o que nós precisamos fazer? Nos guardar mais, nos revestir mais, porque o amor está se esfriando, a rede social está aí para colocar para fora tudo isso mesmo, e também, vou te falar, às vezes é até bom, sabe, para que a gente possa despertar, sabe, mas que o Senhor Deus ele possa nos guardar a nós que já
mantemos a chama em nós acesa para que não se apague por causa disso tudo aí e a gente venha influenciar pessoas para o mal. Porque o meio gospel está complicado. Para pregador, para cantor, está tudo muito difícil, gente. Se eu puder levar aqui para o outro lado, só para desabafar. Opa, fica à vontade. Fica à vontade. Tá difícil a gente conseguir. Irmão, eu sou pastor de igreja e sou pregador. Então, eu estou do lado dos dois. Estou do lado dos dois. Então, assim, eu posso falar dos dois. Mas tá difícil a gente trazer um pregador na igreja, irmão. Tá difícil a gente trazer um canto na igreja. Um vídeo do camarada que viralizou, sabe? Acabou. Já é 5 mil a oferta do cara. Entendeu? Por causa de um vídeo que viralizou, fez milhões. Aí tá com X seguidores aí. Cantores, a mesma coisa. Que agora é o viralizar. Né? Agora é o viralizar. Então viralizou, pronto. Já quer estipular coisa exorbitante para pregar, para cantar numa igreja. Então, tudo isso está banalizando tudo que nós aprendemos lá atrás, sabe? Rede social também. Está conhecido, é famoso, ficou famoso, então eu tenho o direito de cobrar o que eu quero. Então eu não sei quem é pior, na verdade, né? Se é quem cobra ou se é quem dá, sabe? Então, tudo isso coopera também para que o nosso evangelho de hoje em dia esteja sendo banalizado, né? É isso. Eu não lembro quem veio aqui, mas falou uma frase que me marcou, que aquilo que Deus te dá não pode te dominar, né? Então, às vezes, Deus permite algumas coisas, né, acontecer na vida de algumas pessoas, para talvez ser mais bênção ainda na vida das pessoas, e tá acontecendo esse tipo de coisa que o pastor colocou, porque eu vejo hoje que é muito comum realmente isso, né? A pessoa achar que é alguma coisa porque viralizou, porque é algo assim. Na verdade, o que falou não era nem dela, né? Então, E tem pessoas que chegam assim, às vezes comentam que a gente fala, por que você não fala pro pastor trazer fulano? Eu falei, tenta lá. Liga lá e Assim pede, mesmo. faz um orçamentozinho aí pra você ver. Vende seu carro, fazer talvez você fazer um faça. orçamento, você vê Fazer como é que dá. Mas a gente brinca, mas é isso, não Mas é? é, claro que é. Porque tem, que nem o senhor falou, às vezes o cara viralizou um vídeo, pronto, É subiu pra isso aí. cabeça. É isso aí, Até mano. ontem tava pedindo oportunidade, né? Agora tá Aham. cobrando pra cantar, pra pregar. É Então, isso. assim, eu também concordo. O senhor falou tudo pra mim aí, tá? É isso aí mesmo. Não, é isso mesmo. Eu acho, Infelizmente, né, pastor? eu acho que tudo é um senso, né? Eu acho que sim, o pregador é digno de ser abençoado, cantor, como eu falei, todos os dois lados. Então eu posso falar, eu tenho alho para falar do Com José. certeza. Não adianta Só ninguém que- te bater, né? Então, assim, só que a forma que estão movendo a situação, tá? Meu irmão, Jesus tem misericórdia. Não posso falar essas coisas, não. Tô sendo meu advogado aqui. Não, tá aqui, ô advogado. Meu advogado, meu senhor. Pode falar, Não, pastor. não, Nós estamos não, juntos. gente, eu não aceito, não, gente. Eu não aceito. Eu sou a favor do senso, do justo, que fique bom para a igreja, sabe? Hoje, com muito custo, eu tenho uma moça que cuida da minha agenda. Mas eu relutei muito para isso. Né? Esse ano que eu comecei a botar alguém para cuidar da minha agenda. Até o pastor Rafael até elogiou ela. Eu até falei, menina, pelo amor de Deus, se tu soubesse que era um pastor de igreja, você tem que me dar o contato logo. Sabe? Porque a gente fica sem graça, né? Porque pastor para pastor é diferente o tratamento, né? Aham. Falei, esse tempo todo. Hoje que eu descobri que era o pastor Rafael, eu fiquei desesperado. Mas, enfim, graças a Deus ele elogiou muito ela. Mas não onde eu quero chegar. Não deu senso, irmão. Então, como que a igreja pode fazer? A igreja pode fazer o quê pelo pastor Eliseu? Sabe? Pode fazer o quê por fulano? Ah, podemos isso. Amém. Se não for isso, tem como melhorar um pouco nisso? Pode fazer isso. Não, tudo é um senso, sabe? Que fique bom para ambos. Agora, irmão, eu não posso aceitar isso, gente. Ô, Jesus. Eu não posso. Fala, pastor. Não, mano, eu não posso aceitar. Eu não posso aceitar a pessoa cobrar 10 mil para pregar. Não, eu não aceito, gente. Eu não aceito. Eu estou como pregador, como pastor, estou falando. Então, eu posso falar isso. Então, assim, eu não aceito o camarada cobrar 10 mil para pregar. 8 mil. Isso não, mano, não consigo engolir isso, sabe? Eu acho uma covardia. Né? Aí, uma igreja, irmão, lá no interiorzinho, que sonha ouvir uma pregadora ou um pregador desse. Como é que faz? Não faz, né? Não faz, sabe? Um povo lá carente para ouvir esse pessoal não pode ouvir, irmão. Porque ele... Não, isso não é fofoca, não. É esse valor mesmo. Não estou chutando, não. É fofoca.
boa, Tem é fato. fundamento. Não, tem fundamento. Tô falando 10 mil, 8 mil, sabe? Já peguei esses orçamentos. Já. Mas eu tô comprando uma moto. Mas é, irmão. Então, assim, Mas, pastor, é que eles não sabiam que você era lutador antes de baile funk. Senão... verdade, tá? Eu vi um Verdade, vídeo hoje, tá? eu entendi de onde que veio aquele Ah, vídeo. para! Mas a parte, eu vou dizer a parte que mais me chocou na história no começo. Ô, João, você pode cortar um recorte e colocar só esse trechinho do... Põe o vídeo dele lutando. Tem um vídeo no Instagram. O que mais me chocou nessa história foi ele contar que ele tomou um socão e desmaiou. Pois é. Se o senhor tomou um socão e Não. desmaiou, eu tô imaginando quem que era o cara, o tamanho desse cara. Era fininho na época ainda. Mas o fundamento daquele vídeo, depois a gente colocou, né, o áudio lá. Mas o fundamento foi o dia... foi o dia que minha filha falou que eu ia conhecer o namorado dela. Eu deixa ele vir então. Quando ele vir, eu vou fazer isso. Eu comecei a fazer. E ele foi ou não? Foi, mas... Me quebrou. Mas Já, tá, já virou um filho já, só aprovou, Jesus. tá aprovado. Ah, que benção. Já virou um filho, só da minha vida. Mano. Sou muito mole. Só Deus. Pastor, aproveitando que nós estamos nessa vibe aqui engraçada, se alguém pedir assim, me conta uma situação engraçada que aconteceu nessas tuas andanças aí pelo Brasil, pelo mundo, o que é a coisa mais... A primeira coisa que vem à sua mente, assim? Engraçado. Uma situação... não acredito que isso aconteceu. Bizarra. Coisa engraçada. Bizarra. Tem boy. Eu acredito que tem. Quer que eu falo uma ou duas? Fala falar duas. duas, pode Fala falar duas, que deve ser boa. Então, eu vou falar uma da nossa igreja e uma fora. Tá bom. Da nossa igreja. Eu tava com uma... Como é que eu vou falar o nome para não ficar feio, Jesus? Peraí. Irmã Maria. Não. Enfermidade mesmo. Ah, tá. Desinteria. Desinteria. Uma Diarreia. Dor de barriga. Dor de barriga. Ceia. Santa Ceia. Lotada. As congregações estavam presentes. E tal. E ceia eu que prego. E nesse dia eu tava. Era um domingo de manhã. E a minha dor de barriga estava muito forte. Irmão, eu suando. E não era o suor normal, né? Não era de calor. Não era de calor. E tal, tô pregando. Daqui a pouco comecei a sentir que tava descendo alguma coisa. Aí, a minha calça era preta. Não dava pra ver nada que estava atrás, né? Mas, irmão, o que eu fiz? Botei o povo de pé. Falei, Deus que mandou orar pra terminar. Botei o povo de pé, irmão, senti aqui de fazer algo. Falei isso, senti de fazer algo. Não especifiquei o quê, né? Falei, senti de fazer algo aqui, irmão, fica de pé. Vamos orar. Quando eu botei o povo para orar, dei pro vice-presidente. Tchau. Correu, só que não, o problema não é esse. O problema é que não deu tempo de chegar. Mas deu tempo de sair de cena, pelo menos. Ai, Deus. No caminho veio. Rapaz, no caminho, aí... Sei que dentro do gabinete tinha dado ruim já. Aí pro povo não pensar que eu tava em pecado, a minha calça sujou toda, né? Irmão, que situação, cara. Calça sujou, terno aqui sujou. Gente, como é que sujou tudo isso? Aí tá bom. O que eu fiz pra ceiar, porque eu botei o povo de pé pra orar, pra gente ceiar. Aí o povo não achava que tava em pecado, algo assim, né? Vai que o povo age, né? O pastor passou mal na hora da ceia. Aí que eu fiz, espertamente, fiquei no cantinho ali, né? Sem ninguém ver minhas partes de baixo. Fiquei no cantinho esperando a minha ceia chegar. E ceiei. Então essa foi uma parte, né? Um dia horrível. Outro dia, eu chegando na vigília, fora, fui pregar, irmão. Eu tava com uma calça como essa aqui, uma calça brim, preta. Aí, perto de eu pregar, quando o pastor estava orando para eu pregar, quando eu levantei, o rapaz estava atrás de mim e falou assim, pastor, você não pode pregar agora não, pelo amor de Deus.
Por quê? Sua calça rasgou de cima e embaixo. Na parte de trás, mano. No meio. Mas você não sentiu nem o vento? No meio, mano, que assim, ó. Na costura mesmo. Eu meti a mão aqui assim, chega a calça veio aqui, mano do céu. Aí o rapaz foi no ouvido do pastor, continua orando. Não para de orar, não. Aí ele tava orando. Aí pegaram uma blusa de frio, um casaco, amarraram aqui em mim, por trás, para eu sair, para a irmã costurar minha calça. Nossa. Aí o pastor orou, disfarçou, deu para outra a palavra. Sei que 1 hora depois eu voltei. Achou a irmã pra costurar, hein? Acham, madrugada. De madrugada era vigília. Né? Nossa. A outra vez eu caí, o púlpito era da igreja. Vou ganhar uma história de brinde. Não tinha nada atrás. Normalmente tem paredes, né? Eu fui lá pra trás. Não achou nada. Caí, mas caiu horrores. Do outro lado, assim, ó. Irmã, foi um desespero, cara. Parou o culto. Graças a Deus, não tinha live, não tinha nada. Mas pararam o culto pra me socorrer, tá? Foi horrível. Mas e conseguiu voltar pra pregação? Mas voltei. O Alisson tem uma história dessa, né? Que ele contou pra nós também de dor de barriga. Ele teve que largar Sério, no meio da mano? música. Pessoal, pera um pouquinho que eu tenho que ir no banheiro. Só que ele anunciou, ele foi diferente. Anunciou? Ele foi educado, ele falou, o negócio é o seguinte, Não, aí sim, Segura tá? um pouquinho que eu tenho que ir no banheiro. arruinou o negócio aqui, vocês me perdoem, vamos... Eu não tinha coragem, não. Eu ia dar uma disfarçada. Não, ele falou, não, eu sou bem carudo mesmo. Eu falei, todo mundo tem que Não, tem que fazer essas coisas, Tem que então fazer. vou falar e Mas partiu. o já inteiro deve ter sido Não, ficou horrível. Não, e é um negócio complicado, né? Porque a gente não sabe como agir quando acontece esse tipo de situação, né? Não dá. Porque é meio inesperado, né? A gente Não dá pra conta. segurar, não. Mas, pastor, eu vi que você, por um tempo atrás, você falou que ia tirar um tempo sabático ali, porque você estava meio intoxicado, não sei, pelas redes sociais e tudo mais. E hoje eu acho que é muito comum, na verdade, a gente acabar tendo que ter esse tempo, né? Eu até lembrei que o pastor Magdiel esses dias estava falando com ele, não sei o que, do Instagram, né? Falou, não, agora eu não tô, né? Tô tirando um tempo do Instagram, que tava me tomando muito tempo. E você acha que a rede social, ela tem mais a agregar ou, às vezes, de tirar, né, um tempo que poderia ser usado de outra forma? Por que você decidiu, né, ter esse tempo de pausa, né? E você indica as pessoas fazerem isso? Foi por isso mesmo, porque eu tava numa... O que acontece, irmão? Sabe, a realidade é de que muitos, não que eu seja, né, porque meus seguidores não é nem para isso, mas não que eu seja um influenciador, não tenho estudos de seguidores, mas eu percebi nisso que é o que leva muitos influenciadores a ficar depressivo, a se matar, porque acabam ficando dependentes da rede social. Os influenciadores, no caso, eles ficam dependentes de ter que ter conteúdo, e nem sempre a pessoa tem conteúdo, nem sempre. Então, se for naquele nicho ali, tem que permanecer ali para não perder os seguidores e vira um vício. Então tem muita gente que se perde por isso. Fica dependente, fica carente daquilo ali e quando não consegue ter, se cobra muito. Fica meio refém, então. Acaba se cobrando porque não conseguiu agradar o público e tal. Então daí é ladeira abaixo. Eu, quando tive essa atitude de ficar sem rede social, fiquei 1 mês sem Instagram. Foi, número 1, me prendendo muito. E número 2, eu não tenho estrutura para hater. Eu vi um cortezinho. Tá? Ai, que perturbação na minha vida. Onde que eles são produzidos mesmo, professor? Lá no Quinto. Então eu não tenho estrutura. E foi no período que eu brinquei, que eu zoei o Samuel Mariano, naquele congresso. O congresso de 10 anos foi o congresso que mais teve meme na minha igreja. Teve muito meme. Memes bons e os ruins também, né? Então, assim... Mas eu fiquei muito mal quando... Pode falar resumidamente, rapidinho? Claro, com certeza. Eu fiquei muito mal porque nesse dia o Samuel Mariano, ele foi lá na igreja,
foi com a sua banda. Ele não me pediu nada. Vou falar aqui bem, vocês abertamente. Ele não me pediu nada de oferta. Ele falou assim, eu só preciso que pague as minhas despesas com meus músicos, mas vou aí no amor. Então, foi no amor, chegou lá, conversei, Mariano, faz o seguinte, faz um momento de oferta, e aí, poxa, pra você não ir embora também puro, sem nada, faz a oferta aí e eu te abençoo, deixa uma parte para a igreja aí e leva a outra parte. Aí, tá bom, você que sabe. Aí fez a oferta, só falou de oferta ali, tranquilo, sem falar sem exigir muita coisa do povo, sem pedir bens do povo. Mas a palavra que ele deu foi tão assim, constrangedora pela Bíblia mesmo, que o povo veio trazendo as coisas. Dentre eles, a Pamela Oliveira, ela trouxe uma bolsa que ela colocou no púlpito. Aí ele se assustou, falou, uma bolsa. Aí ela foi no ouvido dele e falou, eu ganhei ela vale 25 mil reais. Aí ele falou na igreja, a igreja foi aplaudir, aquela festa toda, aquela coisa toda. Não, aí acabou. Aí foi só a rede social, mas estão fazendo corte. Aonde o pastor vai enfiar essa bolsa? Para onde vai essa bolsa? E tá, o povo marretou, irmão. Aí acaba mexendo em área que, poxa, em caráter, essas coisas, entendeu? E que eu fiquei muito mal. Por mais que eu não fiz nada, foi o cara que fez a oferta. Ainda sobrou para você. Então, aí acaba entrando em área, assim, então eu fiquei muito mal, né, pós esse congresso por causa disso. Aí que eu fiz? Isso foi numa segunda-feira que o Mariano foi. O congresso ia durar até a outra segunda. Então foi domingo, segunda-feira o Mariano veio, aí continuou terça, quarta, quinta, sexta. No sábado, a Pamela ia cantar lá na igreja, aqui do O. Ela foi lá só para assistir ele cantar, o Mariano, e no sábado era o dia dela cantar. Eu segurei a bolsa. Eu falei, não vou passar essa bolsa, eu vou devolver a bolsa para ela. Pastor, pelo amor de Deus, não. O Mariano deixou a bolsa lá na igreja, não, fica com a bolsa aí. Ofertei a ele, né, e tal. Não, a bolsa pode ficar aí, para abençoar, ver o que você faz. Eu segurei a bolsa. Falei, não. Apareceu compradores para a bolsa, querendo dar 10 mil, a bolsa valia 25. Oferta mesmo, eu dou 10 mil na bolsa. Poxa, seria muito bom, né? Segurei a bolsa até o sábado. Quando chegou no sábado, no culto, quando a Pamela foi cantar, aí eu fui botar o povo de pé e entreguei a bolsa a ela. Aí eu usei uma frase clichê que muitos pregadores usam na hora da oferta, né? O altar não toma, o altar devolve. Está aqui, Deus viu sua oferta, Deus se agradou de sua oferta, mas está aqui de volta sua bolsa. Ela não queria receber, aí ela forcei, ela pegou a bolsa de volta, que ele aplaudiu, foi muito até emocionante. E cadê o povo para falar alguma coisa agora? Cadê os cortes daquilo ali? Para o povo querer falar ou elogiar a atitude do pastor da igreja que chamaram de ladrão. Porque o Mariano fez a... Entendeu? Então isso me deixou muito mal. Deixou muito mal para baixo mesmo. Aí acabou o congresso na segunda-feira seguinte, na terça-feira eu saí. Entendeu? Falei, não dependo de vocês para nada. Até fiz um vídeo por conta, sabe? Dependendo de vocês, só machuca as pessoas, eu vou sair mesmo, e fiquei fora, entendeu? Fiquei fora um mês, e porque eu não suporto, não tenho clima para hater, sou fraco para hater, sou fraco, sério. E a internet potencializa isso, né? Potencializa, porque irmão. Você tem voz igual todo mundo. Na verdade, é meio democrático até, se for ver, né? Mas você tem voz e às vezes você acaba machucando, né? A pessoa não tem responsabilidade sobre aquilo que às vezes está falando na internet. Mas, na verdade, deveria ter também, né? Assim como... No ao vivo, eu duvido que um franzini ia falar isso na tua frente. Porque né? por mais que a gente... pastor, tem que lidar com as críticas, sim, irmão. A gente tem que aprender a lidar com as críticas. Eu concordo. Até porque eu suporto tanta coisa pelo meu jeito. Então, eu já seguro as críticas pelo meu jeito de ser. Então, por exemplo, nem não. Sei quem eu sou, minha família sabe quem eu sou, a minha igreja sabe quem eu sou. Então, para mim, isso basta, irmão. Por exemplo, tem gente que bate muito quando eu faço muitos cortes lá da igreja, lá das brincadeiras que eu faço. Aí, quem não me conhece, quem nunca foi no culto lá na DCEP, acha que o culto inteiro é aquilo ali. Entendeu? Não interpreta que aquilo ali é um momento de anúncio, um momento de oferta, que a gente descontrai um pouco, brinca um pouco. Então, para esse tipo de coisa aí, as críticas que vêm quando eu posto alguma coisa, eu até seguro.
não me conheço, sei quem eu sou. Agora, quando eu tô numa outra vibe de tocar em caráter, aí eu já fico mal, entendeu? Eu fico mal. Que foi o caso que levou eu a sair da rede social. Agora, só um parênteses rapidinho aqui, para concluir a resposta. Eu acho que a melhor coisa que a pessoa pode fazer é se desintoxicar um pouco das redes sociais. Tem gente que não é muito ligada à rede social. Acho muito legal. Minha esposa não é. Entra de vez em quando, posta alguma coisa lá e tal, não bota a cara. Poxa, quem me dera, entendeu? Então tem gente que não liga muito. Não sei se vocês são muito ligados à rede social, mas tem gente que não se importa muito. Agora, como eu gosto muito, se deixar eu fico ali, é bom, sim, a pessoa sair um pouco de cena, ficar uma semana fazendo. Não é jejum, não, né? Jejum é de comida, né? Mas se abster um pouco disso, sabe? Renunciar um pouco isso, vai te fazer muito bem, sim, entendeu? E ter o controle sobre a situação, né? Porque às vezes a gente Senão ele se torna um refém que você estava comentando antes. Porque a rede social ela é uma ferramenta muito boa, Sim. mas tem que saber usar, né? Saber usar. Se não usar, ela acaba te derrubando em vez de te ajudar, né? Sim. E uma coisa que o senhor falou sobre hater, eu lembrei de uma pergunta que eu queria fazer pro senhor, que o senhor colocou um stories, acho que foi essa semana que passou, pedindo o que as pessoas achavam se o senhor se candidataria a algum cargo, né, na política ali, alguma vaga ali ia concorrer, né? E algumas pessoas, acho que a maioria falou pro senhor não se envolver, Não. teve uma parte que falou que era bom e teve uns que iam pensar, né? E O que o senhor acha disso? Foi só um teste mesmo? Passou a ideia pela cabeça? E o senhor acha que o cristão ele tem que se envolver, o pastor, enfim? O que o senhor pode dizer para nós? então, ai de nós, tá? Ai da igreja. Eu sei que o Senhor é o dono da igreja, mas ai da gente que na terra, se não tivesse políticos lá na bancada evangélica, sabe? Acho que eles, se não tivesse uma bancada evangélica lá de políticos tementes e fiéis, a gente estava meio que... Tava pior. Tava muito pior. Então, sou muito a favor disso, sabe? É difícil não se corromper, né? Num ambiente desse é muito difícil não se corromper, é muito difícil se guardar lá, é muito difícil ser um Daniel na Babilônia, é muito difícil ser um José no Egito, é muito difícil, irmão, nesse ambiente de política. Mas eu ainda acredito, sabe, nessa possibilidade de ter homens lá que possam deixar menos pior na situação. Agora, no meu caso, foi só um teste mesmo. Nunca passou pela cabeça a ideia? Não, porque assim, pronto, tá aqui mais um motivo, porque eu não suporto o hater. E eu sei, meu irmão. Eu sei. Ali Vai onde apanhar bem mais. Você sabe disso, poxa, entendeu? A pressão vai aumentar muito mais. Aí, se eu já não gostei da pessoa me interpretar, deu como um ladrão, né? Por causa do mau fé que a irmã doou lá. Imagina como um político, uma figura política. O nego vai caçar coisa. O ladrão vai ser o mais leve, né? Aí vai criar, porque eles criam, né? Criam situações, criam fofoca, criam calúnias, criam imagens, sei lá, irmão, vão criar um monte de coisa e eu não vou aguentar, entendeu? Então, isso aí é um motivo. Mas Jesus me perdoa o que eu vou dizer, né? Mas eu acho que o motivo central é esse. Eu não aguento, porque se eu fosse um cara que aguentasse a pressão, acho que eu iria. Que táxi não ouça isso. Só para incomodar lá, né? Mas eu iria. Eu ouvi palavras muito top. Então, depois postei lá, poxa, pastor, o chamado do senhor é muito maior do que isso, né? O senhor vai se rebaixar se eu fizer isso, tal. Achei até legal, sabe? A mensagem pessoal. Que aí, sim, depois disso, mexeu comigo. Depois disso. Até então, meu motivo central é a questão dos haters, que eu não aguentaria a pressão. Mas depois, olhando para o outro lado, realmente, cara, se eu vier como candidato a deputado, eu não que eu ganhe de cara, não, mas que eu assustaria muito, entendeu? Acho que seria legal. Eu assustaria muito no Rio de Janeiro ali, eu assustaria bastante. Chegaria muito perto, de repente. Mas depois, por outro lado, realmente eu vi que não vale a pena, não. Eu jogar fora muita coisa aí. E eu acho que também, não vou dizer que eu sou fraco, né? Mas eu sou muito bobo.
Humildemente falando, tá? Pelo amor de Deus. Eu sou muito bobo, assim. Não vou dizer que eu sou puro, que também é demais, né? Mas eu sou muito bobo. Eu acho que, de repente, eu seria levado, assim, numa situação boba. De repente, o cara A hora que você vê, você tá no meio. me convence. Então, eu acho que me impede. Eu acho, pô, Deus não deixaria eu chegar lá, não. Por causa disso. Eu não perderia. Facinho. Mas vai assustando o povo até lá. Pelo menos eles vão ficar com medo, né? Eu me perderia fácil. Pastor, que time você torce? Só uma pergunta, desculpa te cortar. Palmeirense, né? Rio de Janeiro, deve ser, com certeza. É flamenguista. Botafoguense. Botafoguense? Campeão, pela misericórdia. 2 vezes Vamos ano se encontrar passado. aí, tá? Você viu, hoje saiu o sorteio, né? Vamos se encontrar. Saiu. Mas passamos pelo Santos ontem, tá tranquilo. Santos. Passamos por o Santos. Coitado do Neymar. Santos até dó, né? Coitado do Neymar, tô pena dele. Fala, Dionísio. Não, eu ia fazer uma pergunta séria, você vem com essa... Mas falei do Palmeiras, isso é muito sério. Mas aqui no Paraná, não, você tem que ser Paraná, não tem isso não? Não. Aqui no Paraná, você menos encontra, eu acho. Tem pouco, tipo, atleticano, Coxa Branca. Paraná Clube mesmo, é pouquíssimo, eu acho que é mais pra lá. Sério? Mais em Curitiba mesmo. Agora, aqui no Sul tem muito palmeirense. Além de Grêmio e Inter, né? Mas Palmeiras tem muito aqui também. Tem bastante gente Maringá, que tá atrás do Mundial ainda. Isso aí é o inimigo. Para de dar lugar pra Deus aí. Faz o que deu certo. Mas pastor, voltando um pouco ao assunto rede social, assim, eu creio que o cristão, ele deve se posicionar em muitas áreas, né? Só que tem muitos temas muito controversos e difíceis de falar. Por exemplo, ideologia de gênero, sexualidade, política, entre outras coisas. Mas a Bíblia diz que a gente tem que ser sal da terra e luz do mundo, né? Então a gente sempre tem que estar se posicionando dessa forma. Como que você acha que é ideal de um cristão estar se posicionando e às vezes não estar afrontando, né? Assim, dificultando às vezes de uma pessoa realmente ver um conteúdo e tentar absorver aquilo para realmente causar uma transformação, uma conversão dentro da pessoa. Como que o cristão deve se posicionar, tanto pessoalmente quanto nas redes sociais? Então, o nosso posicionamento como cristão, eu vou dizer por mim, eu já me posicionei algumas vezes, que as pessoas cobram, né? Pastor, você tem que falar, você tem que se posicionar quando surge alguma polêmica, né? Numa dessas áreas aí, né? Seja na ideologia, seja aborto, esse tipo de coisa. Então, como que eu faço? Eu vou me posicionar do meu estilo, do meu jeito, né? Se referir pessoas, mas mostrar a luz da Bíblia, com ar de brincadeira, do jeito que eu sou, né? Eu sou esse, então eu vou me importar e fazer o meu posicionamento desse jeito. A ponto de que já aconteceu de eu me posicionar, né? E um rapaz de uma religião afro, né? Um macumbeiro, ele me chamou no direct e falou assim: pastor, Deus abençoe o senhor. Eu fui no perfil dele e vi, né? O cara todo turbante, né? Aí lá o candomblé, sei lá o quê, ele é pai de não sei o quê. Eu falei: Jesus, tem misericórdia. Aí ele: Deus te abençoe, porque a forma que o senhor se posicionou em relação aos homossexuais mexeu muito comigo. Eu quero conhecer a sua igreja. Quero conhecer a sua igreja, me dá um endereço, eu quero lá dar um abraço no senhor. O irmão, isso mexeu muito comigo. E isso me incentivou a continuar me posicionando da minha maneira, da minha forma. Então, quando isso aconteceu, dele me dar esse incentivo, ele foi lá na igreja, deu um abraço nele, inclusive. Que benção. Por morar muito longe. Ele caminhou um pouco lá, mas mora muito longe, mas largou a vida, não está mais no candomblé, saiu, sabe? Então, nós como cristãos precisamos sim nos posicionar sem ferir pessoas. Tem gente, irmão, que não sabe exortar. E o que é exortar? Exortar é corrigir
a pessoa para que haja nela mudança. Isso é uma exortação. É corrigir a pessoa para que nela haja uma mudança. Então tem pessoas que não sabem exortar, quer bater, quer ferir, e piora tudo. Então, sim, nós precisamos e temos que nos posicionar na rede social, na igreja, né, com o microfone, com aquilo que nós temos como ferramenta, mas se posicionar sem ferir pessoas, entendendo que quem vai nos ouvir são humanos, né? São pessoas carentes. Então a gente precisa saber falar. Eu do meu jeito, você do seu jeito, cada um da sua forma. Então, exorte, ensine, se posicione sem ferir pessoas. Que são pessoas que a gente pode ganhar, né? Vidas que a gente pode ganhar. Porque ao invés de mudança gera revolta, né? Pronto. Ela revolta. Falar com amor, né? Corrigir em amor, né? Exatamente. Que benção. Pastor, vamos fazer um bate-pronto aqui? Ah, Jesus, não sei fazer isso não, hein? Não, é simples. Não, sabe sim. Ó. Vou falar uma palavra e o senhor me responde com outra palavra. Curta. É assim, bem objetiva. Vamos lá? Vamos. Ser pastor é? Vamos começar de novo. Começamos bem. Gente, pelo amor de Deus. Mas é só coisa fácil, pastor. Fica tranquilo. Não é fácil nada. Gente. Não, deixa eu analisar só esse. O resto a gente vai na pressão. Gente, você é pastor. Tão facinho responder Não essa. é nada. Fala, vai ser pastor, daí você responde. Vai. Manda Ser outra. pastor é? Ser pastor é... Difícil, ele fala. Então vamos lá. Ser pastor é missão quase impossível. Quase impossível. Quase impossível. ADCEP. A DCEP, um presente na minha vida. Ministério. Ministério. Sangue, suor e lágrima. Um desafio. Pastorear. Ser pastor. Uma meta. Uma meta. A gente não pode ser hipócrita, né? Uma meta é viver bem com a minha família e com a DCEP. Um orgulho. Um orgulho. Bom, como eu não imaginava estar onde eu estou hoje, sei quem eu sou, acho que eu tenho um pouco de orgulho de mim, de quem eu me tornei. Da trajetória. Uma vergonha. Ser Ele funkeiro. contou. Não, ele. A vergonha que ele passou antes. Desculpa, pastor, mas essa eu tive que falar. Uma vergonha. Uma vergonha. Uma vergonha. A banalização do evangelho. Ser feliz é? Ser feliz é ser crente, ser cristão. Tatiane. Tatiane, 90% do meu chamado. 90%. Lana. Lana é o amor da minha vida. E Jesus Cristo? Ai de mim se não fosse ele. É tudo pra mim. Tava sendo brigador e funkeiro até hoje. Como é que pode, né? Se não fosse aquele cruzado no queixo, né, pastor? Pastor, você tem que procurar aquele rapaz É, e agradecer por ter Agradecer tomado pelo aquele soco, cruzado. tá? Um soco que me levou a... Um soco santo, como diria minha mãe. que me converteu. Pastor, tem mais uma pergunta? Eu quero Manda soltar aí. mais uma pergunta aqui, porque eu acho que ela é importante para quem está nos ouvindo. Porque nós, pastor, nós vivemos um momento assim que eu acredito de muitas crises, né? Partindo financeira, né? Porque nosso país, querendo ou não, né? Um lado ou outro, direita ou esquerda, dizer ou não, mas é o que os números dizem, né? Nós precisamos arrecadar mais porque nós estamos indo para o buraco. Então, nós partindo desse princípio, mas também crises espirituais, crises psicossomáticas, né? De tantas doenças psicossomáticas.
e as pessoas cada vez mais se afundando nessas crises. O que eu queria saber do pastor, assim, porque eu vejo que, na verdade, os maiores pensadores, os maiores influenciadores de todos os tempos, na verdade, eles surgiram em meio a muitas crises, né? Então, o que eu queria que você falasse para o público, assim, como lidar com essas crises para quem às vezes está lá no fundo mesmo do poço e não sabe como sair, né? Como lidar com essas crises e conseguir sair dessas crises? Então, hoje em dia, nós temos muitas, na medida que está crescendo essas crises existenciais, psicossomáticas e tal, também tem crescido muito o número de terapeutas, né, para ajudar nessa área, né, se profissionalizando nessa área emocional para ajudar pessoas. Então, tudo isso é muito válido. Minha esposa é terapeuta, eu também já me formei nessa área, que é a área da psicanálise. Mas eu já vivi momentos de crises existenciais que a terapia não me ajudou. Que o melhor terapeuta do Rio de Janeiro, assim, para pastor, não conseguiu me ajudar. Que só um quarto conseguiu me ajudar, uma oração na beira da cama. Então, irmão, sem querer espiritualizar muito, mas não tem jeito, irmão. Essa é a realidade. Hoje eu faço terapia, preciso. Aconselho todos os pastores, homens de Deus, mulheres de Deus, sempre ser acompanhado, sabe? Porque voltamos à rede social. Hoje em dia, a rede social, o mundo que estamos, a nossa atualidade, nossa modernidade, tem levado isso a acontecer. Você não via isso antigamente. Você não via. Pessoas com depressão antigamente. Era muito raro, coisa mais rara. Essas doenças emocionais, coisas raríssimas. É como isso está aumentando. Então, eu faço terapia, aconselho qualquer um a fazer, todos a fazer, jovem, adolescente, porque todos nós temos alguma área nossa que em crise. Todos nós temos, isso é inevitável. Todos nós temos. Grandes personagens da Bíblia teve. Elias, que foi Elias, teve, gente. Né? Elias, o profeta Elias teve. Quem sou eu? Né? O camarada para debaixo de uma árvore pedir a morte. Olha que ponto esse cara chegou. Então, se grandes homens de Deus na Bíblia tiveram, quem somos nós? Então, nós precisamos sim. Só que, eu posso ter uma melhor terapeuta, posso fazer a melhor terapia. Só que, irmão, nada se compara com a oração. Com você entrar para o quarto e fechar a porta. Quando Jesus aconselhou os discípulos a fazer isso é uma realidade para nós, irmão. Melhor coisa do mundo não é encontro com Deus, qual fazem. Não sou contra. Não é esses momentos aí que se fazem que em um fim de semana você muda de vida. Não é isso, irmão. Surgiu um agora aí que quase que eu fui. Quase que eu fui. Posso falar o nome não, os legendários. Aí... Mas... Vamos ter que repensar nosso... Tô falando sério, né? Então, onde eu quero chegar? Nada disso, essas promessas que mudam a pessoa. Você pode aprender muito. Eu já fiz encontro com Deus, retiros, né, espirituais dessa forma. Já fiz, aprendi, mas não me tornei refém dele. Então, não adianta, nada disso. A melhor coisa é você moldar o seu caráter, sua vida com Deus, vencer as crises existenciais da sua vida. Se chama quarto da oração, entendeu? O famoso quarto de guerra. É a melhor forma de se vencer uma crise. Então, aos amigos aí que já passaram por isso, aconselho sim você buscar ajuda na terra. Terapia, busque uma boa terapia, faça, mas não deixe o quarto da oração. É a melhor terapia que existe, o quarto da oração. Então, não abra mão dela, nós não temos que abrir mão dela, e enquanto a gente manter nosso quarto da oração em dia, a gente vai estar de pé aí vencendo essas crises todinhas. Amém. Então, Amém. Você que está passando por um momento de dificuldade, de problema aí, tá aí a cereja do bolo, né? Para você entender realmente que sozinho, às vezes, você não vai chegar em lugar nenhum. Mas tem um lá em cima que está contemplando todas as coisas e pode te alcançar dentro de um quarto fechado. Pronto, não precisa de muito, né? Não precisa de muito. Não precisa subir montanha. Fala.
Desculpa, eu sei que vocês já foram já, mas... Eu vou ter que cancelar minha... Ainda não. Ainda não. Eu vou ter que cancelar minha inscrição. Pastor, eu acho que que o Nelson falou, não é que não é válido. É válido. Tem muita gente que precisa viver essas experiências. Mas isso não pode ser o determinante, né? Pronto. Isso não é o divisor de águas, né? Isso aí. O mais importante está no quarto. Pronto. Tá ali com Deus, seu relacionamento com Ele, né? Isso aí pode ser uma ferramenta, né? Uhum. É um caminho. Uma dúvida que eu tenho, o irmãozinho do Aleluia, é lá da tua igreja? Sempre Eu sou foi. ovelha? E o cantor? O Alexander? O Alex Lúcio. Isso. Não, o Alex Lúcio, ele... Rapaz, só um parênteses rapidinho. Um detalhe. Porque acontece hoje em dia na nossa igreja, não sei se é bom ou se é ruim, nossa igreja acabou virando uma vitrine, né? Porque pelos memes, né, que explodiram e tal, principalmente os visitantes, né? Então, muita coisa assim foram para a rede social, então a DCEP ficou famosa nisso, né? Pro bem, pro mal, para as coisas ruins, boas. E o que acontece? A galera hoje em dia, ao ponto que chegamos, gente. Ao ponto que chegamos. Tem uma galera querendo ir lá para a igreja para... Ah, pastor, deixa eu ir para fazer um corte. Ó! Olha. Assim, né? Cara? Não disfarça. Quer fazer o nome, não, né? Quer fazer um corte. Não, porque o fulano viralizou. Não, porque esse fulano viralizou. Queria tocar uma música autoral. Queria lançar ela aí para ver. Assim, mano. Onde eu quero chegar em relação ao Alex? O Alex sempre foi um amigo, garoto muito de Deus. E o Alex, ele, numa segunda-feira, nosso culto lá é segunda-feira, 15 no culto lá na igreja. Falei, Alex, tá chovendo, realmente, tá muita chuva nesse dia. Tá chovendo, vem semana que vem. Bem, hoje não, muita chuva. Como é que eu vou te receber aqui e tal, tal, tal. Não, pastor, faço questão, quero ir aí, quero dar certo com minha família aqui, E aí ele foi, irmão, num dia improvável, num dia sem combinar nada. Alex não chegou lá, a simplicidade dele e tal, deu oportunidade de muita chuva na igreja, um número reduzido de pessoas na igreja, um dia totalmente assim, desfavorável, nada a ver. Cantou aquela música dele, que gerou o que gerou. Né? Veio toda aquela viralização toda e ele chegou onde ele chegou. Então o Alex tornou-se um amigo nosso, já era, né? Então, já aproveitando a deixa, né? Hoje em dia está assim o público lá da igreja. O Alex não é a nossa ovelha, as pessoas acham que é, o Eliel que é. Mas o Alex só explodiu lá, né? Foi lá para esse momento. Mas hoje em dia a galera está assim, por causa disso, por causa do lance do São Mariano, que a gente brincou, da Gilene, Ouço Boi Mugi, outro também que viralizou também lá, sabe? Dentre tantos outros, as pessoas pegam isso aí e querem lá na igreja, deixar uma palavra. Mano, na vigília, eu fiz agora, ô pastor, ô paizão, todo respeito. Eu falei, Começa assim. todo respeito, tem como dar um gritinho lá não, pra eu fazer um corte? Assim, mano. Eu falei, gente, vocês estão com cabeça, irmão. Não tem como não. Deixa fluir, deixa acontecer e tal. Mas Deus abençoe o Alex Lúcio. O caso dele foi muito atípico mesmo. Muito Deus, pronto. Muito Deus. De Deus, né? Deus, aquele dia ali improvável, quis levantar ele. Que canção, né? Não só essa, das outras também, né? Queremos você aqui, hein? Irmão, como é que é? Eliel? Eliel, queremos você aqui. Aleluia. Não, e parabenizar o teu tecladista, porque eu vou falar a verdade. Você tá falando, às vezes tá contando uma história, né? Falando alguma coisa, ele já vem, né? Tá direitinho. O cara é bom demais. É verdade. Acompanha direitinho. Pastor, nós vamos caminhando pro fim aqui, que daqui a pouco nós temos compromisso, né? Isso. Mas já queremos agradecer desde já. Muito Amém. Obrigado pela participação, pela presença. Poxa, muito Pela bom. parceria mesmo, Quero muito dizer que cansado tá aqui com a gente, Isso. entregando conteúdo pra vocês de verdade, bom demais. Quero dizer que nós vamos fazer vários cortes, tá? Sério, vai ter. Que o senhor Da não- calça manchada, do... Pode Da fazer, parte pode que o senhor fazer. tava falando lá daquele pessoal lá, vamos mudar de assunto? Porque tem que ser essas coisas pra viralizar, né? Não, claro, pode fazer. Mas o senhor se compromete a compartilhar lá? Sim, claro. Pronto. Eu compartilhei um hoje doido, rapaz. Ele vai estar lá. Vai estar lá? Como é que é, meu Clóvis. Deus do céu? Não, mas o nome do... O Genino.
Rapaz, só Jesus, eu ri muito. Se eu falar Genino lá, ele vai chorar lá. Né? Sério? Pode vou te lembrar, Genino. Genino. Pessoal, vamos agradecer aos nossos patrocinadores, pastor. Daí logo em seguida o senhor deixa aquela mensagem lá, tá bom? Bom, nós queremos agradecer ao projeto Profilu. Para você, pai e mãe, né, que tem filhos de 4 a 12 anos, é um projeto totalmente feminino, voltado para as meninas, né? Ginástica rítmica. Então, vou estar passando o contato dela aqui. Entre em contato, marca uma aula experimental gratuita. É em parceria com a Escola Adventista. Acontece todas as terças-feiras. Então, não perca tempo. Chama já a Luana aí, agenda a sua aula experimental para sua filha. Eu tenho certeza que ela vai gostar muito e vai ser benção. Placa Mídia, gente, você que é empresário, quer que a sua empresa cresça ainda mais do que já é grande, vou te dar uma dica. Procura o pessoal da Placa Mídia. Toda a parte se você precisa de adesivo, se você precisa de uma fachada nova, bonita, e mais ainda, se você quer aparecer para mais pessoas, eles têm os outdoors mais bonitos da cidade e o melhor, um preço atrativo, pessoas muito bacanas vão estar atendendo vocês lá e com certeza vão prestar um ótimo serviço para vocês. Então você é empresário que precisa de algo relacionado a isso, procura o pessoal da Placa Mídia. É isso aí. Você que é daqui de Toledo também, né? Vamos fazer a nossa propaganda agora, né? Você que é daqui de Toledo, precisa de uma barbearia, procura Brooklyn Barbearia, vai estar passando aqui o Instagram, o endereço também aqui para vocês, então é só chegar lá que você vai ser muito bem atendido, vai estar ouvindo um louvor, vai estar participando lá, conversando com a gente, vai ser benção. O homem só não implanta cabelo na cabeça, mas o resto ele dá um como jeito. Você pode ver, a gente não tem muito, mas vai ser benção. Júnior da Personalizar Toledo, você que precisa também, para todo tipo de brinde, para você dar para os seus clientes, para os seus fornecedores, procura o pessoal da Personalizar Toledo, que eles têm mais de 500 itens para estar atendendo vocês e já atenderam mais de 30 mil Vou aumentar, clientes. Né? Antes era 20 mil, mas já deve ter passado dos 30 mil clientes aí e atendem o Brasil todo. Então, se você precisa de algo relacionado a isso, procura o pessoal da Personalizar Toledo. É isso aí. Fala do boss também, rapaz. Não, deixa para outra oportunidade. Assim. É minha empresa mesmo, né? Então... Tem que fazer propaganda, né, pastor? Tem. Pastor, então fica à vontade, deixa uma mensagem aí pro pessoal. Uma mensagem? Nessa câmera aqui. Tá. Analisando tudo que nós conversamos aqui, ministerialmente falando, eu aprendi que a vida ela é feita de degraus, né? Nós precisamos respeitar os degraus da vida. Quando Jacó sonhou, ele sonhou com uma escada que ligava a terra ao céu, e nessa escada anjos subiam e desciam por ela. Então, por que Deus não mostrou a Jacó o elevador? Porque, diferente do que achamos, Deus não trabalha com elevador, Deus trabalha com escada. Escada é mais cansativo, escada é mais doloroso, dói os músculos, cansa, mas é o que te dá resistência para chegar onde Deus quer. Então, respeite os degraus da vida, não pule etapas, respeite os níveis da vida. Nossa vida é feita de níveis, degraus, e precisamos passar e subir um por um da maneira que Deus quer. Um detalhe, se dá uma mensagem, se anjo que é anjo, que Jacó viu, subiu as escadas, quem somos nós para não respeitar as escadas? Então, respeite os degraus e com certeza você vai chegar onde Deus quer que você chegue. Bom, Deus abençoe a todos. Obrigado. Aleluia, glória a Deus. Top Pastor, demais. mais uma vez, muito obrigado. Foi um prazer receber o senhor aqui. E daqui uns dias eu falei pro Júnior, não sei se o senhor sabe, é pregador da palavra. É mesmo? Será que pregaria lá? Aí ele prega, claro que prega. Só tá com a agenda aberta. Misericórdia. Aconteceu um acidentezinho, a gente ia mandar uma xícara dessa pro senhor, mas daí eu falei pra ele assim, quando for ministrar lá na DCEP, aí você leva. Velho fechado. Acho que é mais fácil ele ministrar o louvor. O pregador cantou aqui? É isso aí. Dá pra fazer uma dobradinha, né, pastor? Tá mesmo? Só que assim, se viralizar um vídeo... Então assim, se quiser levar, tem que levar agora, pastor. Bom, Meu Deus, pastor, Deus abençoe, tá? Pastor, muito obrigado de verdade pela disponibilidade, estar aqui mesmo cansado, cumprindo o ID do Senhor. É tão bom ver gente, às vezes, tão grande, mas com uma humildade, assim, e com realmente aquela visão de ser servo, né? De servir, de levar a palavra. Isso é diferenciado demais. Nós agradecemos e agradecemos a todos vocês também aí. Curta, compartilha os nossos vídeos aí.
que eu tenho certeza que vai estar abençoando a vida de mais pessoas, assim como você foi abençoado assistindo esse vídeo. Não é mesmo? É isso aí, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho, manda para todo mundo, para os amigos. Agradecer também ao nosso amigo Rodrigo, que está aqui dando todo o suporte, ao João, a Dani, que fazem parte desse projeto também. Muito obrigado. Isso aí, aqui não é 1 por 1, não, é 3 por 2. Aqui é o Pai, o Filho e o Espírito Santo por 2, boca aberta, falando. Legal. Valeu, gente. Deus abençoe. Deus abençoe. Grande abraço. Até mais.